Olá, seja muito bem-vindo ao programa Inteligência Espiritual na Prática. Neste programa, nós abordamos temas que te ajudam a elevar o seu QS, o seu nível de coeficiente de espiritualidade. Eu sou Fabiola Hoppe e o tema do vídeo de hoje é Livre-se do estresse independente das circunstâncias. Então, já para começar, eu preparei uma lauda que tem aí umas 4, 5 páginas para a gente conversar sobre esse assunto, para não deixar fugir nenhum tema, nada que a gente possa falar, porque o tema do estresse, começo de assunto, é bastante atual. É muito recorrente, muito comum nas perguntas que as pessoas me fazem. Como é que eu me livro do estresse? Como é que eu consigo ser uma pessoa calma, tranquila, independente das circunstâncias da minha vida, independente daquilo que está acontecendo à minha volta? E é isso que a gente vai tratar hoje de forma bem prática, bem didática, para ficar fácil de entender os mecanismos do estresse no nosso corpo, como que isso acontece, o que é propriamente o estresse e como que a gente faz para se livrar dele. E o mais importante, o que a gente não deve fazer. Isso vai ficar aqui gravado para vocês nesse vídeo e eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que vai valer a pena. Para quem ainda não é inscrito no canal, faz o favor de se inscrever já e clicar no sininho para receber notificações. E se você acha que esse tema é interessante para alguém, se você assistir esse vídeo até o final, se você ficar comigo e achar que esse tema pode ajudar alguém que esteja passando por um momento de estresse, um momento delicado, por favor, compartilha, encaminha. Vamos fazer com que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. Você me ajuda muito curtindo e compartilhando esse vídeo para o algoritmo entender que ele é relevante, que é conteúdo que faz diferença na sua vida. E aí ajuda a espalhar essa mensagem, esse recado para mais pessoas. Então, vamos junto que o tema de hoje é fundamental para a gente viver sem estresse no mundo moderno e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Bom, o que é estresse? A palavra estresse, ela virou comum no nosso cotidiano, né? A vida complexa e atribulada que a gente leva hoje em dia virou praticamente sinônimo da palavra estresse. A vida moderna, né, virou praticamente sinônimo de um dia atarefado, corrido, mas esse não é o significado dessa palavra. O estresse não é eu tive um dia corrido, cansativo, cheio de tarefas para serem cumpridas. Esse não é efetivamente o significado da palavra estresse. O estresse é um estado físico que o corpo passa através da provocação de estímulos que provocam excitação emocional. Isso é o estresse. E é um estado que perturba a homeostasia do nosso organismo. Leva o organismo a disparar um processo de adaptação, caracterizado pelo aumento da secreção de adrenalina, com várias consequências sistêmicas. O que é a homeostasia do organismo? O nosso organismo está num perfeito equilíbrio, né? A gente respira, a gente se alimenta, o organismo está tranquilo, ele está em equilíbrio com a vida. O que é o estresse? É alguma causa externa que dispara uma série de hormônios, principalmente a adrenalina, dentro do nosso corpo, que vão fazer com que esse estado de homeostasia seja alterado, que a gente fique mais agitado do que o nosso normal. E esse estresse, então, ele é caracterizado pelo aumento da secreção de adrenalina e pela disfunção das nossas funções básicas. Ou seja, o estresse ele é um mecanismo fisiológico, é uma resposta física do nosso corpo a algum estímulo interno ou externo. Por que eu digo interno ou externo? Porque pode ser externo, pelas circunstâncias que a gente está vivendo, pressão no trabalho, alguma situação adversa que a gente está passando, falecimento de algum familiar, um divórcio, alguma crise fora, externa, que
gera um estresse dentro. Mas o estresse também pode ser ocasionado por sentimentos e por pensamentos, por situações internas. Os nossos pensamentos obsessivos sobre algumas coisas, os nossos pensamentos repetitivos sobre algumas situações também geram estresse. Por exemplo, a minha preocupação com as contas para pagar, a minha preocupação com os boletos e se eu vou ter dinheiro suficiente no final do mês para pagar as minhas contas. Isto é uma questão interna, né, que vem ali dos meus pensamentos, que vai gerar um estresse físico, uma resposta fisiológica do meu corpo a algum estímulo. E são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Ninguém tá livre do estresse, principalmente na vida que a gente leva hoje, né? Nós vivemos vidas bem bem estressantes, né? Hoje em dia, o mundo moderno nos proporciona isso, né? O mundo moderno nunca foi tão complexo, né? A nossa vida humana nunca foi tão complexa como ela é hoje. A gente tem uma enxurrada de informações, o que também nos deixa ansiosos e estressados, porque a gente não consegue acompanhar todas as informações, a gente não consegue acompanhar o desenfreado da vida e que ela vai realmente nos levando. E o estresse hoje, ele tá presente no nosso cotidiano. Agora, como é que esse estresse acontece? Como que acontece esse estresse? Então, primeiro, acontece um estímulo, externo ou interno. Ou os meus pensamentos estão lá tentando elaborar como é que eu vou pagar as contas no final do mês, estão tentando elaborar questões até do meu passado, do meu futuro, é uma preocupação constante. Ou então acontece um estímulo externo. O chefe chega e te dá um prazo de 3 dias para entregar aquele relatório que vai ter umas 50 páginas sobre o seu projeto mais importante. Ou acontece uma situação na vida pessoal, né? Um falecimento de algum familiar, um divórcio, alguma crise com o filho, uma briga, alguma situação que vai te tirar do teu estado natural. O que acontece nesta situação? O nosso organismo libera adrenalina, os batimentos cardíacos aumentam, a nossa respiração fica mais ofegante. Por quê? A gente tem um mecanismo de defesa no nosso organismo, que é o estresse. O estresse ele é um mecanismo de defesa do corpo humano. Olha que interessante isso. E a gente quer se livrar dele, né? O estresse ele gera uma tensão muscular muito grande, né? A gente fica tenso, fica com dores aqui nas costas, principalmente nessa região dos ombros. É uma coisa, é uma tensão assim. O que acontece? A gente libera essa adrenalina porque a gente entra num estado de alerta. E lá no tempo das cavernas, vamos fazer um exercício de visualização juntos para ficar mais fácil de vocês compreenderem comigo por que a gente tem estresse, por que o estresse é desencadeado. Vamos imaginar, assim, quem tiver oportunidade, fecha os olhos e se imagina num bosque muito lindo, lá no tempo das cavernas, colhendo frutos na floresta. Ou se você for um homem, se você for mulher, se imagine colhendo frutos. Se você for um homem, se imagine a espreita para caçada. Querendo caçar ali algum animal grande para conseguir levar alimento para sua comunidade, para sua aldeia. O que acontece? É um lindo dia de verão, o sol tá quente, você encontra uma sombra gostosa para descansar, afinal de contas, né, tá muito quente, você precisa descansar, você caminhou o dia inteiro para encontrar aqueles frutos, ou você caminhou o dia inteiro para tentar encontrar algum animal para caçar. E aí você deita, né, se recosta na árvore para descansar uns minutinhos para poder seguir a sua caminhada. Quando você abre os olhos, você se depara com um animal feroz.
com um leão, um tigre dente de sabre daquela época, e ele tá bem à sua frente. O que o seu corpo faz? Libera adrenalina para que você decida se vai lutar com o animal ou se vai sair correndo. Se você for a mulher e estiver caçando coletando frutos, muito provavelmente você vai sair correndo. Se você for o homem que estiver pronto para caça, você tem as duas opções, né? Você pode matar o animal ou você pode sair correndo, porque você foi pego desprevenido, enfim. Mas o seu corpo, ele se prepara para essas duas hipóteses. Para a hipótese de lutar ou para a hipótese de sair correndo. Fiz essa distinção entre homem e mulher para vocês verem como desde aquela época a gente já tinha problemas de gênero e se aproximando então do Dia da Mulher, estando no mês da mulher, trouxe essa questão pontual para a gente ver que desde o tempo das cavernas a gente já tem essas questões de diferenciação do gênero e para a gente trazer para a luz da consciência que a gente não tá mais nesta posição de caça ou caçada, né? A gente não tá mais nessa posição. A planilha que o chefe mandou fazer, o relatório que o chefe mandou entregar com o prazo, não vai nos devorar. Não vai acabar com a nossa existência. O tigre dente de sabre, lá no tempo das cavernas, muito provavelmente iria acabar com a nossa existência, iria nos devorar se a gente não fizesse uma das duas atitudes. Então, o estresse no nosso organismo é isso, é o nosso mecanismo de luta ou fuga. A gente precisa se preparar para lutar contra algo muito grande, muito poderoso, ou a gente precisa sair correndo. E aí, o que acontece? As nossas células precisam de mais sangue. Os nossos músculos precisam de mais força, porque ou eu vou lutar, ou eu vou sair correndo. Então eu preciso de mais força muscular. Por isso que o nosso coração acelera. Eu preciso de mais oxigênio nas minhas células. Eu preciso que essa célula, ela responda muito rápido, então eu preciso que ela oxigenize mais rápido. É por isso que a nossa respiração fica ofegante. E eu preciso que esse músculo responda muito rápido. Eu preciso agora ser forte. Eu preciso conseguir me colocar na frente desse tigre dente de sabre e lutar com ele. Eu preciso que esse meu músculo esteja preparado, que ele seja muito forte. Então acontece a tensão muscular. A rigidez muscular, a tensão muscular muito grande. Isso tudo acontece porque eu tô preparado para o ataque. A gente não tá mais nessa posição. A gente não tá mais nesse lugar, né? De eu tenho que lutar pela minha vida. De eu tenho que ou sair correndo ou lutar com a fera porque eu não vou sobreviver. Mas este mecanismo de defesa, ele ainda está presente nas nossas vidas. A gente ainda olha para o chefe dizendo: você tem esse relatório enorme de 50 páginas para entregar em 3 dias, como eu tenho que lutar ou sair correndo, como ameaça à nossa existência. E é por isso que a gente fica estressado. E é por isso que o nosso corpo estressa. O nosso corpo reage. Porque é um mecanismo de sobrevivência. E quando a gente fala que a gente precisa se livrar do estresse, eu sou totalmente contra. Eu sei que eu vou falar aqui algo que vai contra aí os preceitos comuns, a ideia comum, né, da maioria das pessoas, que é se livrar do estresse. A gente não precisa se livrar do estresse. O estresse é bom pra gente, nos coloca em alerta. Foi bom pra gente durante praticamente toda a nossa existência.
até a gente viver ali, começar a viver na sociedade moderna e ter outros tipos de proteção contra as feras. Mas foi muito importante para nossa existência e é muito importante para nossa existência se a gente usar o estresse de forma mais sábia. Se a gente usar essa situação de estresse como alerta, como ok, eu tenho que focar aqui. Ok, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Ok, eu tenho que sair do piloto automático. O corpo começou a estressar, usa isso como sinal de alerta. Usa isso como aprendizado. Faz muita diferença na vida. A gente não precisa mais desse mecanismo, né? Para sobrevivência. Mas a gente precisa, mas ele ainda continua acontecendo ali. E aí eu vou falar algo que para mim é o mais importante. O que não fazer? O que não fazer para eliminar o estresse? Porque, ok, eu concordo com vocês que é muito ruim a gente ter essa sensação de estressamento, né? Essa coisa dos batimentos cardíacos muito fortes, o formigamento, a respiração ofegante, acontecem a longo prazo, né? Se eu tenho esse estresse repetido a longo prazo, acontecem vários outros problemas na nossa vida, problemas cardíacos, problemas respiratórios, problemas de ansiedade, problemas de depressão. O estresse é uma resposta fisiológica, mas ele também tem consequências emocionais, psicológicas, tem consequências físicas se ele é repetido. E na vida moderna, como a gente vive hoje, a gente tem estresse todos os dias. A gente tem estresse no trânsito indo para o trabalho, no trânsito voltando do trabalho. A gente tem estresse dentro do trabalho, a gente tem estresse dentro da nossa casa. A gente briga com as pessoas. A gente tem outras interações que a gente não tinha lá na Idade da Pedra e que nos disparam esse mecanismo de defesa, que nos deixam nesta posição de ou eu luto ou eu saio correndo, né? O que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender a lidar com o estresse da melhor forma possível. Mas a maioria das pessoas lida com o estresse da forma errada. A maioria das pessoas anestesia o estresse, não trata o estresse. A maioria das pessoas anestesia as emoções, anestesia todas as situações, anestesia o pensar, anestesia as situações que podem acontecer e que podem te deixar estressado. Entra no negativismo, entra no negacionismo, porque a pessoa quer se livrar daquela sensação ruim que o estresse causa no nosso corpo. E como é que a gente faz isso? Porque o ser humano, ele é assim extremamente criativo em encontrar soluções malucas para as coisas. Como que a gente usa de mecanismos para escapar da realidade, para anestesiar as nossas emoções? Bom, a gente faz isso através de vícios e de consumos de drogas lícitas e ilícitas. As ilícitas eu não vou nem falar aqui porque vocês já estão cansadíssimos de saber que as drogas ilícitas, né, elas anestesiam o nosso cérebro, elas anestesiam o nosso pensar e a gente escapa da realidade. É para isso que as pessoas usam drogas, para escapar da realidade. Eu quero falar aqui das drogas lícitas e não daquelas que vocês mais conhecem. Não estou falando aqui de álcool e cigarro. Essas são drogas lícitas e que as pessoas usam para escapismo, né? Para fugir da realidade, para tentar anestesiar os pensamentos, os sentimentos, as emoções e desaparecer com o estresse da vida, né? Tentar fugir da realidade que não é assim tão legal. Mas eu vou falar aqui das drogas lícitas e dos vícios lícitos que a gente nem se dá conta. Quais são eles? Vou falar aqui de 5 vícios. Primeiro, comida. Tem pessoas
que anestesiam a vida através da comida. Que quando tem sensação de estresse ou sensação de ansiedade ou depressão, qualquer distúrbio emocional, para anestesiar a realidade, comem. E não só doces, e eu não tô falando só de gordinhos que são comedores compulsivos de doces. Sim, a gente anestesia comendo doces também. A gente anestesia as nossas emoções através do açúcar. E é muito comum. Muito comum. E não é só em pessoas que são esse estereótipo, né? De gordinhos que comem muito açúcar. Às vezes nem é esse o problema, né, do gordinho que você conhece. Mas as pessoas anestesiam as emoções comendo. Porque açúcar também dá barato, gente. Eu sei que pouca gente fala disso, mas açúcar também dá barato. Então, comer uma quantidade enorme de doce também dá barato, também te tira da realidade, também anestesia as tuas emoções. Número 2, trabalho em excesso. Sim, as pessoas fogem da realidade dentro do trabalho. Quando a realidade fica difícil de ser enfrentada, quando a realidade fica difícil de ser encarada de frente, as pessoas se enfiam no trabalho. Sim, tem gente que faz isso, sim. E eu tô falando aqui de pessoas que fazem isso de forma compulsiva, não de forma saudável. As pessoas se enfiam no trabalho para anestesiar sentimentos, sensações, coisas que não estão dando para suportar na vida. As pessoas colocam a cara no trabalho, colocam a cara na frente do computador e conseguem lidar, entre aspas, com o estresse e com a vida, fugindo da realidade, se jogando ali naquele lugar. Terceiro, jogos. Não estou falando aqui de cassinos de jogos de azar. Também poderia ser, né? Que é o que vocês mais conhecem. Mas joguinhos de videogame, joguinhos de celular, a gente se anestesia na frente dos joguinhos. A gente se anestesia. E tem gente que se vicia em jogo de tabuleiro, tem gente que se vicia em joguinho do celular, tem gente que se vicia no jogo do videogame, e tem gente que, obviamente, se vicia no cassino, na maquininha de caça-níquel. Isto são fugas. É para fugir da realidade. Enquanto você tá ali dentro do jogo, enquanto você tá ali jogando Candy Crush, né? Um monte de apertando coisinha, você não está pensando. Você não está pensando nos seus sentimentos, você não está pensando nas circunstâncias à sua volta, você não está preocupado com os boletos para pagar. Então, você está fugindo da realidade. Quarto ponto aqui. Redes sociais. Sim, hoje existem muitas pessoas que fogem da realidade através das redes sociais. A vida da pessoa na rede social é completamente diferente da vida da pessoa real. A vida na rede social é a vida conto de fadas. Tudo é lindo, tudo é feliz, tudo é maravilhoso, mas a realidade é completamente diferente. E a pessoa usa a rede social para fugir da realidade, para contar uma história diferente da história que é a história dela mesma. Ou para ficar olhando a vida dos outros, porque a vida dela é sem graça. Para ficar monitorando se o outro é feliz, se o outro tá fazendo isso, se o outro tá fazendo aquilo, porque a vida dela não é tão satisfatória, não é tão feliz como ela gostaria que fosse. Então é melhor ficar monitorando a outra pessoa, ficar olhando ali o que os outros estão postando, ver se alguém consegue me dar uma luz para minha vida.
e a gente se anestesia nas redes sociais. E o quinto lugar onde a gente se anestesia de verdade é fazendo maratona de streaming. E aí escolha o seu streaming preferido. Se é Netflix, se é Google Play, se é, enfim, escolha o seu streaming favorito. O que você faz? Maratona de série. Assiste uma noite inteira, não dorme, fica uma noite inteira na frente da TV assistindo aquela sua série favorita. Para anestesiar, para sair da realidade, para fugir da sua vida. Em vez de fazer o que precisa ser feito, procrastina a vida sentado no sofá assistindo aquela série maravilhosa que você não pode perder nenhum episódio, e aí você faz uma maratona e assiste 20 episódios numa sentada, e aí você vai anestesiando e fugindo dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da sua convivência consigo mesmo. Falei aí de 5. Eu sei que se eu perguntar para vocês, vocês vão chutar mais algumas outras formas de anestesia. Mas na nossa vida moderna, na nossa vida atual, essas são as principais hoje que a gente faz. E eu não tô me eximindo em momento nenhum de estar neste lugar junto com vocês. Tô falando de um lugar que eu também faço essas coisas. Eu também me anestesio e olha só, no 5, tá? Às vezes a minha vida também tá difícil e eu também busco formas de anestesiar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, porque eu sou um ser humano. Não estou aqui na pretensão de ser iluminado, porque tivemos poucos por esta terra, né? Buda, Jesus, tivemos pouquíssimos seres iluminados por essa terra e eu não tenho a mínima pretensão de chegar lá, assim, né? Eu acho que vai demorar muitos séculos ainda na minha vida, e outras vidas, para eu conseguir chegar nesse patamar de ser iluminado. O que acontece é a caminhada, é a gente conseguir se dar conta de eu tô assistindo esta série, eu tô assistindo esse filme porque eu realmente estou interessada no filme, ele vai me trazer um conteúdo interessante, eu já terminei tudo que eu tinha para fazer de importante na minha vida e eu tô aqui sentada assistindo o filme porque eu tô num momento de relax e descansando, ou eu estou aqui assistindo o filme, comendo um pote de sorvete, tudo ao mesmo tempo, porque eu tô anestesiando as minhas emoções, porque eu tô anestesiando as minhas sensações. Este é o poder do autoconhecimento. É a gente poder se dar conta de eu tô fazendo isso ou por aquilo? Eu tô fazendo isso porque me faz bem, porque é uma coisa que vai ser benéfica para minha vida, ou eu tô fazendo isso para simplesmente anestesiar as minhas emoções, as minhas sensações, para eu fugir da minha realidade, para eu conseguir me livrar do estresse? Este é a grande pergunta deste vídeo de hoje. Esta é a grande questão que precisa ser respondida. Você sabe quando você está se anestesiando ou não? Ou quando você está fazendo por prazer, quando você está comendo aquela sobremesa maravilhosa, aquela torta gostosa para se dar um prazer, ou porque você vai mais uma vez comer desenfreadamente aquele pote de sorvete sem nem sentir o gosto direito, porque você precisa de açúcar rápido para anestesiar as suas sensações, para se livrar do estresse. Esta é a grande questão. E o que pode ser feito, né? Eu falei aqui dos vilões, né? Que a gente faz, que a gente não deve fazer, que a gente não deve anestesiar as nossas emoções, mas o que a gente pode fazer para se livrar do estresse, para se desconectar desse lugar de luta ou fuga que o nosso corpo libera adrenalina e a gente fica bem enlouquecido? O que a gente pode fazer? Tem 3 coisas que a gente pode fazer que são incríveis e que eu vou dizer para vocês melhora na hora. Melhora na hora. E são 3 coisas assim, gratuitas, super gratuitas, 100% gratuitas e 100% fáceis
de fazer. Não, não requer muita habilidade. Primeiro, respire. Se dê conta, quando você tá no trânsito e aquele cara babaca te dá uma fechada e você vê que vai rolar um estresse, eu vou ficar nervosa, eu vou entrar numa reação, eu vou entrar numa sintonia reativa, eu vou xingar, vou mandar longe. Para. Se você se dá conta que vai entrar nesse estresse, para e respira. Respira profundamente por no mínimo 3 vezes. Respira bem lentamente. Obviamente que no trânsito não dá para fechar os olhos, mas dá pra gente respirar. E respira bem pausadamente. Tenta fazer o seguinte: conta até 4, inspirando. Segura o ar contando até 4 e solta o ar contando até 4. Faça barulho. O que você faz com o seu corpo quando você respira desta forma? De forma consciente. Você coloca o seu corpo no seu centro. Você reorganiza suas células e você diz para suas células: cara, a gente não tá na frente do tigre dente de sabre. A gente não vai morrer nessa situação. A gente não vai perder a vida. A gente vai sobreviver, tá tudo certo. Não é uma ameaça de vida, não é uma situação de vida ou morte. É isso que você fala para o seu corpo quando você respira. E para mim essa é a ação mais importante. Mais importante. Se você se dá conta desse momento, respira por no mínimo 3 vezes, tá? Nesse ritmo. É muito importante a gente voltar para o nosso centro, oxigenar o nosso cérebro e dizer para ele: tá tudo bem. A gente não tá correndo risco de vida. Tá tudo certo. Pode seguir o baile de forma mais calma e mais tranquila. Então respira. Quando o chefe vem falar daquela planilha, vem falar: olha só, tem 3 dias para entregar aquele relatório de 50 páginas. O que dá pra gente fazer? Já falei, 1, respirar. 2, o que dá pra gente fazer? Se conectar com a natureza. Porque aí parece que a gente vai morrer. Gente, eu não vou ter tempo de entregar esse relatório, vou arrancar os meus cabelos. Não vai dar certo, não vou ter tempo, não vou conseguir, vou arrancar os meus cabelos. Se conecte com a natureza. Não dá para fazer isso na hora que o chefe tá pedindo? Respira. 2, na hora do almoço ou quando chegar em casa, vai, coloca o pé na grama no condomínio. Tenta se conectar com a natureza. Olha para fora. Olha para fora, janela. Eu tenho uma janela aqui do meu lado. Então assim, ó, olha para fora. Olha pro verde. Olha pro céu. Olha para a natureza. Vê que tá tudo no seu lugar. Se conecta com a vida. Porque isso vai trazer calma, vai trazer leveza e vai trazer a certeza para o seu corpo de que tá tudo bem, de que ninguém vai morrer, de que o tigre dente de sabre não existe e que o relatório, se for feito com calma, se for feito dentro do que precisa ser feito, vai dar tempo de entregar. Vai dar tempo de fazer. Olha para a volta e se coloca na situação. Eu tenho capacidade de fazer, eu tenho capacidade de entregar, eu tenho as respostas que eu preciso colocar nesse relatório? Se sim, tá tudo certo. Se não, aonde é que eu posso conseguir? Qual colega que de repente eu posso chamar para me ajudar? Aonde que eu posso buscar as informações que eu preciso para colocar nesse relatório? Se conecta com a natureza
para deixar as coisas fluírem, para deixar as coisas seguirem o seu curso. E outra, gente, ninguém vai morrer se não entregar o relatório. Ok, tem risco de perder o emprego, tem risco de não conseguir entregar. A gente precisa sobreviver, a gente precisa do nosso trabalho, a gente precisa das coisas materiais, né? A gente precisa da sobrevivência, o nosso mundo gira em torno do dinheiro, a gente precisa disso do nosso trabalho para sobreviver, mas a gente não vai perder a nossa vida. Vai dar tudo certo. E se for para passar por mais uma crise, passa por essa crise aprendendo com ela. Eu podia ter me preparado antes, eu podia ter feito alguma coisa antecipadamente para não chegar nesse ponto. Aprende com a situação. Todas as situações geram aprendizado na nossa vida. Todas, todas. As mais difíceis, as mais fáceis. Todas elas geram aprendizados. E a terceira coisa que eu vou dizer para vocês que é muito importante da gente fazer é gratidão. Quando vem aquela situação estressante na vida, como por exemplo a perda de um familiar, ou um divórcio, ou uma briga com alguém, quando vem aquela situação estressante, ou até os teus pensamentos obsessivos com relação a pagar os boletos no fim do mês, a ter dinheiro, né, a conseguir dar conta, né, de cumprir com as suas obrigações. Uma das coisas que ajuda muito a gente voltar para o centro é a gratidão. Ser grato pelo aquilo que a gente tem hoje. Ser grato por todas as dádivas, por todas as bênçãos, por todas as coisas já conquistadas na nossa vida. Então a gratidão, ela também nos coloca para o centro. Pera lá, olha tudo que eu já conquistei. Olha tudo que eu já tenho. Eu tenho uma casa para morar, eu tenho comida para comer, eu tenho um trabalho que me dá sustento, que me dá gratificação, que me dá satisfação. Tem tanta coisa na vida para ser grato, e às vezes a gente é muito ingrato com a vida. E a gente não se dá conta. Então a gratidão, agradecer pelo momento presente, agradecer por tudo aquilo que eu já tenho, por tudo aquilo que eu já conquistei, com certeza fazem a diferença na nossa vida. Faz muita diferença para a gente conseguir sair desta situação, dessa resposta fisiológica do nosso corpo ao estresse. Bem, eu dei alguns exemplos, trouxe aqui como é que a gente não deve fazer para se livrar do estresse, que o estresse ele é positivo para nossa vida. Falei também das 3 coisinhas que a gente pode fazer e que são gratuitas, que são fáceis, que são rápidas de fazer para a gente conseguir vencer e ultrapassar o estresse na nossa vida. E eu realmente espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que tenha te ajudado de alguma forma e a agir com um pouco mais de sabedoria e compaixão, mantendo um estado de paz interior, independente das circunstâncias. Porque independente do que está acontecendo fora, a gente tem que saber dominar aqui dentro. Então, vamos juntos dominar, né, o nosso ser primordial, rumo à nossa inteligência espiritual. Eu fico por aqui. Muito, muito obrigada por terem acompanhado esse vídeo até o final. Se fez sentido para você e você acha que esse conteúdo pode ajudar outra pessoa, por favor, faça este bem para a pessoa que você quer compartilhar e mande o link desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente. Vou adorar receber os comentários de vocês sobre o que a gente tem falado por aqui. Sugestões, dúvidas, podem ficar à vontade para a gente abrir um diálogo aqui no nosso canal do YouTube. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem muito bem. Namastê!